Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web cake? E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que está apoiando o projeto Dev na Estrada. Você pode entrar lá em apoia-se/Dev na Estrada e ver essa galera ponta firme que está apoiando o nosso projeto. Então muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Já somos 38 pessoas lá dentro do Apoia-se. Temos também uma presença de uma empresa contratada ME, que é pelo Lucas Mendes. Eles também estão acreditando bastante no nosso projeto, estão ajudando a gente. Eles estão dentro da plataforma do Apoia-se, colaborando também com o projeto Dev na Estrada. Você também pode entrar em devnaestrada.com.br/apoiadores e ver toda essa galera que está ajudando a gente. Queria mandar um abraço para todo mundo e vamos lá pro cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dev na Estrada. Eu sou o Ramon e os nossos convidados de hoje são o Igor Leroy. Fala aí, Igor. E aí, pessoal, beleza? E o Gil Linux. Posso te chamar assim ou você prefere que chame de Jonathan? Cara, pode chamar como quiser. O pessoal chama de Jonathan, Gil Linux. Eu já perdi a minha identidade, cara, mas estamos aí também. Bom, galera, o episódio de hoje a gente vai falar sobre distribuições Linux, cara. Vamos tentar entrar um pouco nesse mundo aí, ver o que a gente consegue fazer com Linux, por que mudar para o Linux, vamos tentar desbravar esse mundo aí que tá cada vez mais sendo mais utilizado, principalmente pela galera do desenvolvimento. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. Por onde começar, cara? Vamos supor que eu caí agora nesse mundo. Falo, quero usar o Linux, quero experimentar. O que eu faço? Para onde eu vou? Bom, eu acho que uma dúvida que eu lembro que eu tinha, que alguns erros que eu acabei caindo logo que eu comecei no Linux, era não saber que distribuição testar, para que lado ir, o que fazer, né? Porque são muitas opções que a gente tem e para, enfim, finalidades bem diferentes uma das outras. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento dos sistemas para desktop e tudo mais, algumas distribuições meio que tomaram a frente para acolher esse público novo. Mesmo que depois esse usuário passe a usar algum outro sistema, alguma outra distribuição. Mas é interessante que a pessoa, se é uma pessoa não leiga, interessada em informática e coisas assim, que ela entenda primeiro o que é o Linux e como funciona, pelo menos o básico assim, da onde que se origina tantas distribuições e por que tem isso. E depois é um conselho próprio que eu tenho aqui, não é um consenso geral, mas muitas pessoas concordam. Você tem duas distribuições que acolhem muito bem os usuários, que é o Ubuntu e que é o Linux Mint, sendo que o Linux Mint tem um workflow, assim, uma interface muito semelhante às versões tradicionais do Windows, para quem vem do Windows. Então, se a pessoa não é muito interessada em quebrar paradigmas de como utilizar o computador, o Linux Mint com a interface Cinnamon talvez seja a melhor opção. Agora, se você não se importa muito em quebrar esses paradigmas e quer testar algo novo, de fato, a gente costuma recomendar o Ubuntu, pelo menos dentro do Linux, né? Tem pessoas que vão sugerir outras distribuições, mas acho que essas duas, para iniciar, dificilmente vai ter algum concorrente. Depois, se gostar, se quiser testar outras coisas, só vai, né? Depois que pegar o jeito. Exatamente. Quando eu migrei para o Linux, minha primeira distribuição, acho que de bastante gente também, foi o Ubuntu. É a mais, acho que é o que você falou, é a transição mais suave, né? Para quem está vindo do mundo Windows. Eu acho que hoje o Ubuntu é uma mãe, né, cara? Que antigamente, se você fala 10 anos atrás, ou até, sei lá, 5 anos atrás, já era mais pesado, assim, começar com Linux, né? Sim. Eu acho que começou a dar um start, assim, de ser fácil a ponto de qualquer um consegue usar, basta não se desesperar e procurar os executáveis, né? A partir de 2010, por aí. Acho verdade. que ali foi um divisor de águas, assim, que teve. Daí por diante só melhorou. Ainda está em desenvolvimento pleno, acho que parar mesmo nunca vai parar, mas a partir no caso, citando o Ubuntu, a partir do Ubuntu 11.04, onde eles introduziram o Unity, já tinha muitas coisas mais tranquilas, assim. Se fosse cunhar um ano, uma versão específica, seria o Linux Mint 13
e o Ubuntu 12.04, sendo que o Mint 13 é baseado no Ubuntu 12.04. Daí por diante você já tinha facilidade em instalar driver, que era uma coisa que antes não tinha. Você tinha facilidade de encontrar programas na internet, você tinha uma estabilidade, uma beleza assim que chamava atenção. Eu acho que foi por aí que começou o negócio. O meu primeiro Ubuntu, cara, foi acho que o 7, o 2007, 2008, né? E, cara, era horroroso, cara. Aquela tela marrom com um tamborzinho tocando eu olhei pra aquilo, não fui a cara dele no começo, cara, mas eu lembro que eu usei assim forçado porque a empresa que eu trabalhava, eu era o único com Windows. E, cara, era uns 7 devs, cara, e aquela pressão em cima de mim, saca? Aí eu falei assim, não, vou forçar a barra aqui e vou pro Linux. Isso já entra no tópico interessante, cara, que é o Linux no ambiente de desenvolvimento, cara, que, cara, hoje em dia eu acho que pra nossa área, assim, quem tá desenvolvendo, principalmente back-end, não sei a questão do front, que eu tô meio por fora, mas a galera de back-end, cara, se tentar portar algumas coisas pro Windows, você vai sofrer, cara. Você vai chorar sangue, você vai... Nossa, cara. Vai. Hoje em dia é Unix, né, cara? Hoje eu trabalho no Mac, mas, assim, eu até comentei com você em off aí que meu Mac tá falecendo, né? Então, assim, na verdade esse Mac morreu em 2013, eu meio que ressuscitei ele um ano depois, assim, comprando mais memória e tal. Eu fiquei usando o Linux esse período e agora eu vou ter meu Mac, mas, sei lá, ano que vem eu volto pro Linux de novo. Mas voltando à pergunta, se o cara de front mexe só com JavaScript, né, com Node e coisa do tipo, é de boa, porque é Unix, né? Mas exatamente. Agora o lance é Photoshop, Corel. Se o cara trabalha com imagem, já era, assim. Eu acho que ele pode até se virar com GIMP ou Virtual Machine com o Windows dentro dela, mas eu acho que é muita sofrência. Muito, cara. Eu tenho alguns traumas do GIMP aí, eu não sei se vocês já mexeram nele, cara. Não sei. Eu posso dar 2 sugestões aqui, não sei se vocês querem colocar no post depois do podcast ou alguma coisa assim, quando vocês publicarem, claro, mas que toca exatamente nesse ponto aí de ambiente de desenvolvimento, que foram 2 entrevistas que eu pude fazer, uma um pouco mais antiga, outra mais recente, na verdade era um videocast aí, como eu comentei com o Ramon, que a gente tem de vez em quando. Uhum. Que eu entrevistei um cara que usa Linux para programação, enfim, que é uma programação voltada à web, né, sistemas para internet, coisas assim. Ele desenvolve, no caso, um sistema de imobiliária, que faz um gerenciamento de várias imobiliárias, uma coisa assim. E ele citou lá várias vantagens que ele pôde tirar a partir do Linux, por ser gratuito, né, para você não precisar pagar licença para desenvolver com ferramentas Microsoft. Até ele fez uma conta lá, dava seus 30 mil reais lá, fácil, para montar um Windows Server com as licenças devidas. Fora que as ferramentas que o pessoal costuma utilizar, elas são compatíveis com o Linux e elas são grátis, na maioria das vezes. Eu lembro que ele falou que a única ferramenta paga que ele usava por questão de gosto pessoal, era o Sublime Text. Eu acho que provavelmente vocês conhecem, né? Sim. E no caso do desenvolvimento ali de front, que seria trabalhar com Photoshop, como vocês falaram, esse é mais recente. Nós falamos com algumas pessoas que são designers gráficos e trabalham com Linux há muitos anos, assim, alguns com 5 anos de experiência, outros com 10 já, e eles falaram justamente sobre essa questão de troca, de substituição de Photoshop com GIMP, com Inkscape, com Corel, com Illustrator, coisas assim. E realmente é possível levar, né? Porque é mais aquela questão do vício do mercado. Porque a ferramenta tem a mesma capacidade. O que acontece é que muitas vezes a pessoa que vai operar não tem essa mesma capacidade ou não tem o tempo hábil para aprender uma nova ferramenta, né? Eu não condeno nunca quem usa Photoshop. Pra mim, quer usar Photoshop, usa. Eu, inclusive, dou aula de Photoshop também. Eu tenho o Photoshop instalado no meu Ubuntu aqui. E ele está instalado pelo Wine e roda de boa. O Illustrator está aqui fazendo companhia também, os dois. Logo acima dele está o GIMP aqui na minha barrinha. Então, eu uso eles tranquilamente. Vai da pessoa querer aprender, né? E se você tiver interesse de, sei lá, migrar para o GIMP, por exemplo, por questão de gosto, por necessidade, tem uma
uma adaptação que nós fizemos no Linux lá que chama PhotoGimp, que é um patchzinho que você aplica nele para transformar, entre aspas, ele no Photoshop. Então você vai mudar o tema, a posição das ferramentas, o nome de algumas também, as teclas de atalho, enfim, vai dar uma camuflada ali, vai ficar parecido com o Photoshop. Quem vem do Photoshop vai ter uma maior facilidade para isso, e que tem como trabalhar, tem. Quem quiser procurar, procure no Facebook aí uma página que chama Como Viver Sem Photoshop, que é de um amigo meu, o Elias. Ele faz trabalhos incríveis, assim, ele faz capas de revista, ele ganhou até um tempo atrás um prêmio como a melhor capa do Mundo Estranho, com o desenho feito no GIMP. Caramba, que massa. Pô, mas sensacional isso aí. Agora toda vez que alguém me fala isso, eu já vou colar o link direto na cara. Toma aqui, ó. Mas é bem isso mesmo, né, cara? É vício de mercado, né? Você pega o pessoal de agência aí que tá trabalhando aí 7 anos com Photoshop e se tiver uma barrinha diferente só no Linux, eles não vão querer. Só por causa de uma barrinha a mais, sabe? Não, essa barrinha é diferente. Exato. Entra numa questão de produtividade, sabe? Eu realmente não condeno, porque qualquer migração desse tipo tem que ser feita com calma. Se é um profissional só, ok, né? O cara leva. Agora, se você vai migrar um estúdio inteiro, uma empresa toda de design, aí você precisa fazer isso com mais calma, para não perder já o material que você já produziu, que provavelmente vai estar num formato diferente, que venha a ser um formato proprietário na maioria das vezes. Verdade. Que já dificulta a migração, né, ali. E se quiser implementar, é melhor, de repente, até contratar alguém que ajude a fazer essa migração, dar treinamentos pro público, tanto para ferramentas... É que desenvolvedor tem aquele espírito de se virar sozinho, né? Até você faz alguns cursos, você busca informação, mas vai meio por conta. Agora, o pessoal que não é de meter a mão na massa nesse sentido, às vezes cai bem um treinamento, né? O pessoal que só faz a arte do negócio pode ser útil. Ah, sim, com certeza. Bom, galera, agora uma dúvida que é um pouco pessoal minha. Questão de estabilidade e performance. Eu vejo algumas pessoas reclamando no Ubuntu, reclamando de algumas outras distribuições. Ele é como que é essa questão, assim, ele é mais estável, ele é menos estável? Vocês conseguiriam me responder isso aí? Cara, como desenvolvedor, eu tive alguns problemas, sabe? Talvez como usuário final eu não teria tanto. Por exemplo, eu tenho ambiente Python, Ruby, Go, e às vezes não, eu preciso muito de Node também, JavaScript, e às vezes manutenção em Haskell, brincadeira com Scala, coisa do tipo, né? Quando dá upgrade, cara, acaba quebrando uns PF maluco aí, saca? Tem que ficar reinstalando alguma coisa, às vezes dá pau no pip do Python, às vezes dá pau no env do Ruby. Então, geralmente, quando tem migração nova, você vai no Google e acha do tipo assim, migrando do 12.04 pro 13.04, arrumando o Python com erro tal, saca? Então, já tem uns negócios já pronto tá na internet. Pai Google. Bom, nesse tanto aí, questão de estabilidade para quem precisa de um sistema confiável para desenvolvimento ou para trabalho, enfim, no dia a dia, né, que depende do PC para produzir. Se você quer utilizar o Ubuntu, independente da interface, seja Unity, que é o padrão, ou seja alguma outra variação, KDE, GNOME, XFCL, Xepic, né, tem várias, a recomendação é você usar as versões LTS. Para quem não conhece, LTS é um acrônimozinho que quer dizer Long Term Support, que é uma versão que tem suporte estendido. Por exemplo, a última LTS lançada é a versão 14.04, que saiu em abril de 2014. Essa versão tem atualizações de suporte até 2019. E o que acontece? O que ela é diferente da versão 15.10, que é a mais recente até agora? O kernel costuma ser um pouco mais antigo do que a versão mais recente, e as aplicações do sistema também costumam ser um pouco mais antigas. Ele costuma receber mais atualizações de segurança e correções de bug, porque essas versões LTS têm o foco em estabilidade, justamente. Aí se você quiser, digamos, por exemplo, eu estou com a minha LTS, inclusive é essa versão que eu estou usando tanto no meu PC quanto no meu notebook. A 14.04? Só que eu costumo jogar no meu PC, principalmente, né? E quando você joga, você precisa ter drivers de vídeo atualizados, porque isso faz bastante diferença no desempenho. Se eu utilizar
utilizar o driver de vídeo que já vem com o Ubuntu 14.04 por padrão, eu vou ter, digamos, um desempenho X. Se eu utilizar a versão mais recente, eu vou ter sei lá, 4x, que a diferença é gritante, dependendo da placa de vídeo que você tem. Então, como fazer para atualizar apenas o driver de vídeo, que é a parte que me interessa? Para isso, você pode usar os repositórios pessoais, que são os chamados PPA. São repositórios que você adiciona nas fontes de software do sistema, e aí ele vai te disponibilizar, através desse repositório, apenas os pacotes que você precisa. No meu caso ali, os drivers de vídeo. Isso serve para atualizar qualquer programa específico. Eu quero a última versão do GIMP, a versão unstable do GIMP, a versão em desenvolvimento. Adiciona um PPA lá da versão em desenvolvimento. Isso vale para o Firefox, isso vale para o Google Chrome, isso vale para qualquer programa, LibreOffice e assim por diante, né? Se você não adicionar nada e manter o sistema puro, você vai ter um sistema estável, se você quiser se manter no Ubuntu. Agora, se você quer, de repente, escolher o sistema mais estável possível, sem dúvida, vai no Debian, né? Que ele é o pica das galáxias nesse tanto aí. Só que, pelo fato dele ser muito estável, você vai ter mais trabalho para instalar ferramentas mais recentes, porque vai ter que fazer toda essa modificação, da mesma forma que você faz no Ubuntu LTS. Então, eu acho que o Ubuntu LTS é um termo equilibrado entre novidade e estabilidade. E o Debian estável, né, a versão estável, você vai encontrar versões bem antigas dos programas, comparadas com as do Ubuntu, pelo menos, por essa questão de ser muito debugado, né? Então, estabilidade é sinônimo de Debian. Verdade. Se não me engano, essas distribuições que são em cima do Ubuntu, eles pegam a LTS sempre, né? A maioria das vezes. O Elementar, por exemplo, ele só gera release nova em cima das LTS do Ubuntu, se não me engano. Exatamente. Por motivos diferentes, o Linux Mint também começou a fazer isso. O Elementary é uma distribuição meio parecida com o Mac, né? Sim. Até, se eu não me engano, acho que foi a Mac Magazine ou Mac World, alguma coisa assim, era um site ou revista desse pessoal que fala dos produtos da Apple, indicou ele como uma alternativa para quem queria usar Linux e vinha do Mac, porque era semelhante às coisas e tal. Só que esse pessoal do Elementary usa a LTS do Ubuntu porque eles têm um time de desenvolvimento reduzido e eles não teriam condições de lançar o sistema, aparentemente, pelo menos, na mesma velocidade de ciclo que a Canonical lança o Ubuntu. Então, eles meio que colocaram assim, a gente vai pegar a LTS, porque daí isso dá mais tempo, né? Tem 5 anos de suporte, de atualizações e tudo mais, e isso dá tempo da gente lançar a nossa interface aqui, a nossa distribuição baseada nela, sem ter que apressar o negócio, né? Lança quando estiver pronto. Já o Mint escolheu se basear nas LTS para tentar ser um pouco mais focado no desenvolvimento das ferramentas próprias, que segundo o Clement Lefebvre lá, que é o criador do Linux Mint, eles perdiam muito tempo compatibilizando as versões a cada 6 meses, sabe? Então eles pegaram a LTS, que também tem seu service pack de tempos em tempos, assim, e simplesmente compatibilizam com essas versões, que fica uma atualização muito mais sutil, e focam em melhorar a interface, usabilidade, recursos e coisas assim. Mas você vai encontrar várias distribuições também que seguem as releases do Ubuntu, padrão, assim, mas das mais famosas, talvez essas duas aí, elas começaram a basear só na LTS. Mas fora o Debian, que é a referência do Ubuntu, você não acha que o Arch, o Gentoo, ou até o Fedora são um pouquinho também, são um pouquinho não, né? São bem estáveis também? Eles têm essa relação de estabilidade um pouco diferente. O Fedora é estável depois de um tempinho, logo depois de lançado, né? Toda distribuição que lança, os primeiros, primeiro mês, primeiros 2 meses, costuma aparecer bugs e depois com atualizações ele vai melhorando. Então, o Fedora, eu não tenho tanta experiência assim com o Fedora, mas já pude conversar com algumas pessoas que trabalham, inclusive no próprio projeto, e curiosamente, né, ele se focou nas últimas 2 versões, se eu não me engano, em Workstation. Então ele tá com aquela coisa assim, eu sou para programadores, me usem, sabe? E começou a trazer ferramentas para facilitar a vida de quem precisa instalar ambientes de desenvolvimento. Então com 2, 3 cliques você instala as ferramentas para programar em Java, para trabalhar com PHP, monta um servidor rapidinho, sabe? Coisas assim para testar. Já Arch e Gentoo é um outro patamar, assim, especialmente o Gentoo. São 2 sistemas operacionais
distribucionais que são, pelo menos na minha opinião, o pessoal aí que ama arte, Gentoo, gosta de me tacar a pedrada porque eu falo isso, mas né, são distribuições ótimas, isso não tem o que falar. Mas eles são basicamente distribuições que te fornecem um repositório e uma ferramenta, onde é você que vai montar o sistema, peça por peça. Então, quem gosta de fazer o sistema do zero, vai achar nessas duas distribuições talvez o paraíso na Terra, né? Sendo que o Gentoo, você consegue compilar cada programa que você instalar para o seu hardware, o que garante a ele talvez o título de distribuição mais rápida do mundo. Se você conseguir arrumar ele direitinho, né? Se você conseguir, né? Doido demais. Só que é assim, ó, por exemplo, vamos dizer, eu instalei o LibreOffice uma vez no Gentoo, você tem que compilar ele. Demorou 4 horas para instalar. Nossa Porque demora para compilar, entendeu? Então, se você precisa de velocidade, despachar conteúdo, fazer material, fazer bombar o negócio, e você precisa instalar e desinstalar ferramentas, pode te atrapalhar pela questão do tempo, assim. Agora, se você vai montar um sistema fechadinho ali e vai deixar ele daquela forma e você tem paciência para fazer toda essa instalação, pode ser que vale a pena. O mesmo vale para o Arch, né? Só que ele não é necessariamente compilado, ele é mais rápido do que o Gentoo para isso. E você tem um desempenho semelhante, até pelo menos é o que falam, né? Eu nunca fiz um benchmark exato para confirmar. Quem quer usar o Arch Linux, desculpa te atrapalhar, mas só para finalizar, quem quer usar distribuições baseadas no Arch, mas quer uma facilidade mais parecida com o Mint, o Ubuntu, pode testar o Manjaro, que é um derivado. É isso que eu ia falar agora, por causa do Arch, né, por causa dessa dificuldade de montar um ambiente, de trabalhar, assim, né, de chegar, instalar e rodar um Python e rodar um projeto inteiro em cima do Django, sabe, ou qualquer outro framework web. Eu tive muita dificuldade, né, brincando aqui, eu tenho um notebook aqui do meu lado parado aqui, e é um notebook bem ruinzinho. É um i3, eu comprei numa Black Friday de 2 anos atrás, dessas lojas que vêm de ladeira, sabe? E peguei esse notebook aqui pra, assim, eu tava precisando de um, né? Que meu Mac tava agachando, eu queria gastar menos de R$1.000. E eu comprei esse aqui por R$900 e eu instalei nele o Manjaro agora. Cara, assim, eu usei o Ubuntu muito tempo e eu tô sentindo, assim, pela primeira vez eu vi um Linux estável mesmo, sabe? Que não vai quebrar cada upgrade, sabe? Eu fecho a tampinha e abro, ele tá rodando. Eu não sei se eu tive experiências ruins com drivers ou com compatibilidade com as máquinas que eu tinha na época, mas o Manjaro eu indico ele, assim. É um arte para pessoas com pouca paciência. Não, mas isso que você falou, cara, eu também sinto. Eu não sei se é muito novato da minha parte, eu não sou nenhum expert em Linux, muito longe disso, mas, tem uma série de probleminhas, assim, diários com o Ubuntu que, cara, fica complicado. Por exemplo, eu tenho uma saída no meu notebook aqui, uma saída VGA que eu uso um monitor externo no trabalho. Cara, N vezes eu desplugar a saída VGA e meu Ubuntu simplesmente, fechar a sessão, fechar tudo e voltar pra tela de login, sabe? Fecha tudo. Aí eu fico assim, então, bacana. É complicado. 2016 o cara fazendo isso. Então, eu não sei, não tô culpando a ferramenta, longe de mim, mas pode ser mau uso da minha parte, né? Eu acho que talvez a gente não saiba estar usando o sistema da maneira correta. Pode ser isso. Quando acontece esse tipo de coisa, normalmente é algum probleminha de hardware, um driver não muito bem adaptado a esse ambiente que você está colocando, porque é variável, né? De pessoa para pessoa. Não sei qual versão do Ubuntu, no caso, você está usando, se é LTS ou se é a mais recente que tem ali. Eu estou usando a 1404 LTS. Deveria ser a mais estável em tese, né? Eu, por exemplo, uso esse monitor, só não uso através de VGA com tanta frequência, mas uma vez por semana, quando eu dou aula, porque eu chego assim, eu vou sala de aula numa empresa que eu trabalho aqui, né? Uma vez por semana, dá essa aula de Photoshop, eu chego lá e plugo o Ubuntu no VGA e trabalho com Photoshop no Wine, né? Pra dar aula de Photoshop. E não tenho tido problemas com isso, uso HDMI também e tal. Então pode ser, de repente, o tipo de hardware, alguma coisa assim. Mas, de fato, se quem tá enjoado do Ubuntu ou quer sair um pouco desse mundo Debian aí, o Manjaro tá aí pra isso, né? A única coisa que, a meu ver,
ainda afasta um pouco o Manjaro do usuário leigo é a ausência de uma central de software estilo do Ubuntu, assim, para instalar as coisas. Verdade. Porque você consegue, através do Octopus, se você está usando a versão KDE, ou do Pacman XG, se você está usando a versão GNOME, alguma outra ali, instalar qualquer pacote, praticamente. Com a UR lá, você tem de tudo, sabe? Ele é realmente um sistema muito interessante. Não é um apt-get installs apenas, que tem algumas coisas que você tem que compilar ainda, rola uma compatibilidade zoada com algum pacote que não veio com dependência. Ele tem as suas dificuldades, né? Porque no fim das contas é um art ali. Por enquanto, pelo menos, eu recomendo o Manjaro para quem já tem uma certa experiência com Linux, assim. Com certeza. Não precisa ser expert, longe disso, mas também aquele leigo, assim, que só quer o computador para coisas básicas e instalar um programinha aqui ou outro colar, pode se complicar de vez em quando, mas isso, sei lá, de repente evoluindo um pouco, mais um ano, 2, aí o projeto vai se afinando, né, vai melhorando e vai ficando melhor para o usuário comum. Eu ia dizer que distribuições que são muito bleeding edge, que tem muito, como é que eu posso dizer, são muito atualizadas, sabe, sempre com as últimas versões, que é o caso do Arch, se você não souber gerenciar ele direitinho, ele vai te dar dor de cabeça também, né, porque programa muito novo é sinônimo de bug também. Exatamente. O melhor exemplo é o Debian, né, que usa programas antigos e é estável, é o contrário. Verdade. Mas o Ubuntu também, por fato dele ter a store dele, com 1 milhão de coisas e fácil instalar, eu acho que é aí que ele fica pesado também, né, porque a galera que é meio que nova assim, baixa um monte de coisa e como não tem tanta revisão assim para entrar aplicativo no Ubuntu, quando é aquelas third libs, né, aquelas libs de terceiro, ou app de terceiro, começa a ter coisa do tipo, você fecha a tampinha do notebook e o app trava, saca? Aí não volta mais, aí tem que dar um kill nele. Eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom que atrai mais gente pro Linux, né? É uma briga, né? É aquela coisa assim, o melhor jeito de você manter um sistema não bugado é você manter ele simples. Aquele conceito KISS que o Arch e o Gentoo trazem, por exemplo. Porque, afinal de contas, quanto menos coisa você tiver, menos coisa para bugar você vai ter, né? Sim, com Agora, certeza. quando você desenvolve um ambiente para que qualquer leigo possa utilizar, você precisa de atalhos, você precisa de ferramentas, você precisa de abstrair qualquer dificuldade que tenha, você precisa de barras de progresso e não de comandos no terminal, né? Aquela coisa assim. E infelizmente, para você entregar isso para um usuário, você tem que passar por cima de algumas coisas ali que, dependendo da necessidade da pessoa, pode acabar não correspondendo. Porque vocês aqui, o pessoal do Dev na Estrada, apesar de usar provavelmente Linux de vez em quando aí para coisas mais banais, vocês são usuários avançados de computador, então vocês vão ter aquela manha de trabalhar o sistema da melhor forma possível. Vocês, eu digo programadores em geral, né? Uhum. E se não tem essa manha, de repente tá na profissão errada já. Tem isso também. Verdade. Semana passada, que eu fiquei alugando o Leroy um tempão, que eu tava testando várias distribuições. Falei que não, cara, eu vou mudar, quero inovar, sabe? Peguei um Note e resolvi instalei várias distribuições para ver com qual eu me identificava melhor. Aí fui lá, instalei o Fedora, 15 minutos usando o Fedora, crashei tudo, sabe? Falei, cara, acho que devo estar na profissão errada. Não é possível. Eu consegui crashar rápido o Fedora também, não sei porquê, eu acho que eu não tenho sorte com ele. Cara, e eu também, cara. Esse notebook tá com o Manjaro, antes de ser o Manjaro, eu coloquei um Fedora, com o Gnome 3. Assim, ele logava, mas ficava lento e tipo, vinha um monte de alert, que faltava um monte de coisa, sabe? E provavelmente driver, né? Mas é possível, é bem possível. Mas assim, a minha opção pelo Manjaro nesse notebook aqui foi pura punhetagem, sabe? do tipo, eu vou brincar um pouquinho com uma distribuição que eu não conheço, que é o Arch e o Manjaro. Porque para esse PC meu, esse PC
PC mais velho meu, o Elementary, cara, foi perfeito. Achou todos os drivers, funcionou o speaker, né, a caixa de som, funcionou o microfone, funcionou o webcam, funcionou os plugins de flash, sabe? Abriu o YouTube, abriu coisa pesada. Então, assim, eu tô mexendo com o Manjaro por picuinha pura mesmo, pra aprender coisa nova, mas eu recomendo bastante pra galera que tá com notebook mais antigo, ou o Linux Mint, né, ou o Elementary. Pelo fato de eu mexer com o Mac há muito tempo, eu fico no Elementary, porque é quase uma cópia e cola da interface do Mac. A única coisa que me desagrada no Elementary, ele é muito bonito, né? Você deve ter percebido ali que o acabamento e tal que o pessoal colocou é de primeira. É que ele não tem área de trabalho ativa, né? Isso eu não consigo, cara. Eu preciso criar pastinhas na área de trabalho. Isso me irrita também, cara, de verdade. Windows XP é o único batendo defeito que eu posso colocar. Mas esse negócio aí dos drivers que você falou, pô, a minha ordem de utilização hoje, claro, essas coisas podem mudar com o tempo, né? Mas eu tenho o Ubuntu como minha distribuição favorita e venho utilizando ele há quase 4 anos direto já. Em segundo lugar, o Mint, por não ser uma mudança tão drástica. E hoje em dia, a minha terceira distribuição, assim, que eu usaria seria o Manjaro. Provavelmente com KDE, que eu acho que é a versão mais legal, assim. Não sei com qual ambiente você tá usando o Manjaro. KDE, GNOME, o que é? Cara, eu sou usuário Mac, né, cara? Então eu sou hipster pra caralho. Ó o fag. Cara, eu baixei um spin-off do Manjaro com Deepin. Nossa. Ah, sim. Cara, eu testei esse aí, velho, mas eu achei ele bugado demais. Eu usei o Deepin ano passado. Ele era baseado no... Hoje ele é baseado no Debian só. E esse é baseado no Debian, ele também é bugado nessa máquina minha. Não rodou legal. Não sei o que eles fizeram. Mas o Manjaro Deepin existe, cara. Incrível. Manjaro hífen Deepin. roda verdade, legal. Roda legal, cara. Assim. A comunidade do Manjaro costuma fazer spins, assim, versões com todas as interfaces. Tem um monte, verdade. E tipo, é um cara que mantém só, sabe? Se o cara morrer amanhã, acabou esse Manjaro Deepin. Então... O cara morrer amanhã, vende computador, abandona tudo. Uma coisa que o Manjaro, o Mint e o Ubuntu têm em comum, que facilita a vida das pessoas ali, é a presença de drivers proprietários já no kernel. Sim. É uma versão modificada, né? Tipo, o pessoal do GNU, do software livre, enloca com os blobs, né? O pessoal não curte muita ideia. Mas eu sou mais a favor de um computador que funcione, né? Então, nossa, cara, falou tudo, cara. Pra mim, indiferente. Eu preciso de uma máquina que me atenda. Se tiver fechado, paciência. Se tiver aberto, melhor o código. Mas, assim, são kernels que são modificados, né? Então, você vai conseguir uma compatibilidade mais fácil, assim. A tendência é que hardwares mais recentes sejam reconhecidos melhores nessas distribuições ali. E o Elementary, por chupinhar lá a base do Ubuntu, leva junto esse kernel também, né? É verdade. Então, essa máquina, as únicas distribuições que eu testei uma porrada, que achou todos os drivers praticamente, foi o Manjaro e o Ubuntu e o Elementary, né? O Elementary por causa do... O resto, cara, o Debian, sabe? Fedora também. O Fedora funcionou legal, cara. Consegui compatibilidade total, cara, com o Dell que eu tava testando. É um Dell, né? O meu é um CCE. Tem isso também. Via de regra, independente do sistema, tipo Fedora, Debian, eles costumam focar mais nos drivers, então, que são abertos, né? São desenvolvidos pela comunidade ou que eles são livres mesmo. E via de regra, qualquer distribuição deve funcionar bem em hardware Intel. Tudo que for Intel, a Intel dá um suporte bom, então nesse tanto aí você pode instalar em qualquer coisa que deve funcionar legal. O problema é quando começa a vir uns drivers, né, umas placas Wi-Fi meio obscuras. Cara, aí. Eu ia falar isso exatamente agora. Eu tenho um problema com a minha placa Wi-Fi no Ubuntu, que ela simplesmente desliga. Simplesmente desliga. Você tá mexendo, daqui a pouco, Wi-Fi desligado. Você tem que reiniciar a máquina, cara. É impressionante. E não pode usar IPv6. Se você usar IPv6, cara, não sei o que acontece. Ele começa a subir processo, o load da máquina vai lá em cima, trava e acabou a máquina, sabe? É impressionante. E segundo o nosso querido fabricante aqui, é um hardware Intel.
Olha aí, eu tive um problema parecido com esse há um tempo atrás, só que a placa Wi-Fi era, não, acho que era Broadcom a placa, e ele tinha essa questão assim, que eu tinha que deixar, sei lá, abrir um terminal e deixar pingando no Google para não cair a internet, sabe? Putz. Era o macete que tinha, né? Até que eu descobri, eu não tinha reparado, abrindo lá o menu do Ubuntu, tem um aplicativozinho de drivers adicionais, lá tinha o driver desse Wi-Fi. Depois que eu instalei, só foi, não deu mais problema. Olhei. Agora, para rodar direitinho com o driver que vem com o kernel, só atualizando o kernel na época. Eu acho que isso daí era no Ubuntu 12 ainda, se eu não me engano, que deu esse problema. E aí, instalando uma versão mais nova, o driver mais recente acabou corrigindo o problema. De repente pode ser o caso ali também, né? Uma versão mais recente do kernel, alguma coisa assim. É bizarro. Eu trabalho com open source, né? A maioria dos códigos que eu trabalho é código aberto. Então, acaba que eu tenho muito amigo, né? De software livre, coisa do tipo. Cara, eu tava falando com o Ramon que tem um amigo aqui que ele monta o ambiente dele na mão, assim, do zero. Aí eu perguntei pra ele quanto tempo que ele demorou pra montar o ambiente dele pra ele ficar estável. Aí ele falou assim, 3 meses. Assim, cara, eu não tenho 3 meses pra montar um Linux pra mim, sabe? Então, desculpa, eu vou usar coisa proprietária mesmo. Não tem jeito. Eu preciso trabalhar, sabe? Não tem como. Imagina você chegar pro seu chefe e falar assim, então, você vai começar no projeto hoje? Fala assim, não, me dá 3 meses que eu vou só configurar meu Linux aqui, aí depois de conversa. Não, é totalmente inviável. Não tem condição. É aquela coisa de prática, assim, né? Quem defende muito essa filosofia de apenas usar software livre provavelmente não depende de software proprietário, né? Porque se dependesse de ter o computador funcionando assim para botar o pão na mesa, provavelmente mudaria de ideia. Com certeza. Exatamente. É uma coisa assim, é uma urgência que o mercado tem. A única maneira de você ser competitivo é dessa forma. Hoje em dia, infelizmente, o pessoal fala que eu defendo às vezes software proprietário no Linux, mas na verdade não é isso, cara. Se tudo pudesse ser open source, se tudo pudesse ser software livre, melhor, mas a verdade é que não é e nem vai ser. Então, ou você se adapta ou fica vivendo na utopia, né? Exatamente. Cara, eu achei fantástico isso que você falou agora, porque, pô, eu conheço muita gente defensora do open source que o cara não tem, como é que eu vou dizer? Pô, o cara não tem a humildade de assumir isso, cara, e é real, cara, se você não fizer, você tá fudido, sabe? Não tem essa de, amém, open source, é só isso, vamos pular e arco-íris, sabe? Não, cara. Uma coisa que eu conheço algumas pessoas que fazem, assim, porque se a pessoa quer usar apenas software livre, é possível também. Começando desde o LibreBoot lá, que você tem que mudar a BIOS do seu computador, né? Porque a BIOS também é proprietária, então quem não quer nada proprietário tem que mudar ali também. Você vai ter que encontrar um hardware que seja compatível e muita gente não, vamos dizer 2, 3 gatos pingados que eu conheço, é do tipo que se não roda software livre, o cara vai lá e muda o PC dele, compra outra placa, muda o hardware, escolhe a D do computador para ter certeza que vai funcionar tudo direitinho. Mas aí que eu pergunto, quantas pessoas têm esse tempo, esse dinheiro, essa intenção de ficar escolhendo tão a dedo só por uma questão filosófica, sabe? Nada contra quem faz, mas o pessoal também tem que entender que nem todo mundo quer isso ou precisa. Então é uma questão que tem que ser respeitada dos dois lados, né? Exatamente, cara. Agora, pô, falando um pouco a gente tava comentando do Genome, do KDE, essas coisas. No seu Ubuntu aí, você usa ele com Unity mesmo ou não? Eu sim. A interface, apesar dela não ser a mais rápida, eu uso o Unity já faz desde sempre, né? Desde que eu comecei a usar o Ubuntu, praticamente eu utilizo o Unity. Só logo no início eu usava o GNOME 3, logo que saiu. Uhum. E o Unity não é a interface mais leve. Talvez, dependendo da opinião de alguns aí, não é a mais bonita e nem a mais personalizável, mas do meu ponto de vista é a mais prática de todo. Eu acho a distribuição dos elementos na tela da melhor forma possível para o meu trabalho. Fora que é a interface padrão do sistema. Então, como eu estou muito nessa linha de frente aí, de mostrar o sistema para leigos e tudo mais, eu vou nessas de que é o padrão, e depois, se o cara quiser mudar, ele muda, né? Porque assim que ele baixar o Ubuntu do site, vai ter essa interface. Então, eu gosto de dar exemplo já com o que vem com o sistema e mostrar as opções que se tem, caso
a pessoa queira mudar. Um Unity bem configuradinho, ele é um sistema de trabalho bem produtivo, assim, do meu ponto de vista. Eu brinquei com o Ramon que eu falei que só ia participar se pudesse falar mal do Unity. Né? Verdade. Porque, tem bastante gente que não curte muito. Assim, se eu abrir o Paintbrush aqui, eu faço uma interface menor pra mim, sabe? Eu acho muito feio, cara, o Unity. Assim, pra mim ele é a pior, assim, das interfaces que tem pra Ubuntu. Até aqueles mais simplão possível, né? O LXFE até a própria GNOME 2 ou GNOME 3. O GNOME 3 é bem pesado também, né? E o Unity é pesado, mas o GNOME 3 também é uma bomba. O GNOME 3 é bem pesado. É uma bomba eu testei também. ele com Fedora. Eles são meio... Se você pegar, sei lá, Unity, GNOME 3 e KDE, em termos de peso, consumo de RAM, recursos gráficos, é bem equivalente. Assim. Mas eu prefiro o GNOME 3, assim. Pelo fato pelo lance de ser fácil customizar. Se você procurar, tem bilhões de temas, sabe? Então, você pode montar o jeito que você quiser. Assim, é mais preferência mesmo. Eu brinco do Unity ser feio pra caramba, mas é pelo fato do Unity ser muito preso, né? É aquilo lá e pronto. Então, a galera que quer customizar um pouco, ele acaba fugindo, né? Ele vai pro KDE, vai pro GNOME, ou ele muda de distribuição, né? Mas é bem pesado, cara. Tanto o GNOME 3 e o Unity. Eu testei nesse notebook aqui do lado aqui, e cara, ele ficou horrível. Tanto com o Unity, tanto com o GNOME 3. A experiência foi péssima. Quem gosta de personalização tem que ir para qualquer distribuição que use KDE, né? Não tem, eu acho, um ambiente mais personalizável do que ele, assim. Essa questão do engessamento do Unity no Ubuntu, ela é meio que boa e ruim ao mesmo tempo. O ruim, claro, para quem quer personalizar, né? O usuário Linux tem muito essa questão de faça você mesmo. Pelo menos tinha, né? Até atingir o público leigo comum, né? Quando era Porque o pessoal que começou no Linux antes de 2010, principalmente, querendo ou não, tem aquela veiazinha hacker pulsando, né? Gosta de mexer, de personalizar e tudo mais. Agora, a partir de 2010, 2012, por aí, muitas pessoas passaram a utilizar o sistema simplesmente para produzir. E é muito difícil, como eu trabalho com instrução, cursos e tudo mais, é muito difícil você montar um curso de Linux desktop para ensinar a pessoa a utilizar, igual tem, sei lá, curso de operador de computador para Windows, ou até mesmo para Mac, sendo que para Mac é raro também, né? Porque as interfaces são muito diferentes entre si, sabe? Você precisa pegar uma referência, não tem como. Se você pegar, por exemplo, vamos dizer que eu quero falar sobre o GNOME, certo? O GNOME ficou padronizado em qualquer distribuição, praticamente, esse GNOME 3 ali, independente do sistema que você pegue, que tem o GNOME 3, ele tem uma aparência X ali, né? Só que o GNOME 3, apesar de ser muito bom e tudo mais, ele não é a interface padrão da distribuição Linux mais utilizada do mundo, né? Que é o Ubuntu ali. E o KDE, ele é personalizável demais, que é bom por um lado e ruim por outro, porque cada distribuição deixa ele de um jeito. Então, se eu ensinar uma pessoa leiga a usar o KDE, por exemplo, no Kubuntu, né, o Kubuntu, como o pessoal chama, e depois ele vai usar o Manjaro, ele vai, né, é diferente. KDE, é o mesmo ambiente, às vezes é a mesma versão, mas a personalização faz com que seja diferente. Esse Unity aí vem perdurando, mudando poucos detalhes, há uns 3, 4 anos, o que faz com que o curso que eu tenha feito, o livro que eu tenha escrito, o material que eu tenha feito para o Ubuntu lá em 2013, continue valendo até hoje, com pequenas modificações aí, que é a mesma coisa que acontece com o Windows 7, ou Windows em si, porque muda detalhes, muda uma coisa aqui, outra lá, mas a barra está sempre lá embaixo, o menu está sempre lá, tirando no Windows 8, né? E, enfim, sabe, são referências que o pessoal acaba pegando. Essa nova versão do Unity que a Canonical está desenvolvendo, que é convergente e tal, que é o mesmo sistema para mobile e para PC, apesar dela vai ter uma aparência diferente, de repente o pessoal vai achar mais bonito, sei lá, ela vai continuar com o mesmo padrão de referência, porque é aquela coisa de personalidade do sistema, é uma coisa única que torna o sistema diferenciado perante os outros. É basicamente essa a ideia. Ruim para quem quer personalizar, bom para quem quer abrangir mais mercado, né? Quem precisa de um padrão para vender a coisa. Eu penso o seguinte, se eu tenho um notebook de 8 GB
GB de RAM, por exemplo, e eu tenho o Ubuntu com Unity mesmo, eu não tenho problema nenhum, porque ele é pesado, né, ok, mas eu tenho 8 GB de RAM, 16 GB de RAM. Agora, se eu tenho um PC até com 4 GB, eu acho que eu iria de Lubuntu ou Xubuntu, né? Que, na minha opinião, mesmo essas interfaces bem minimalistas, é mais bonito que o Unity ainda. A minha esperança é essa mudança no Unity aí, porque pra ele ficar... cara, eu vi o Unity 8, tá bonito, hein, cara? pra ele virar agente, sabe? Tipo, Tá bonito. é que o lance do peso, entre aspas, é que o Gnome 3, por ele ser igual ao Unity em questão de performance e etc., o Gnome 3 é mais bonito, né? Te dá mais atalho, ele te dá uma aparência mais elegante, assim, sabe? Mais moderna. E o Unity parece que parou no tempo, sabe? Os caras dão um argumento que não, é um padrão, vai ficar assim, é estilo Windows, estilo Mac, que tem sua interface padrão, só que eu acho que eles têm que chegar um pouquinho mais para ter uma interface padrão ainda digna, sabe? Porque eu acho... O exemplo que eu dou é a minha namorada, né? Quando eu tava mudando distribuições desse notebook aqui, ela tava comigo, né? E ela testou várias comigo, assim, e ela é uma pessoa que não é de informática, ela tá fazendo curso técnico em meio ambiente, então nada a ver com tecnologia. E os únicos interfaces que ela conseguiu assim mexer sozinha, sem nenhuma explicação minha, foi o Elementary, que também é mais simples possível, né? Os ícones todos lá embaixo e aplicações lá em cima, então navegando normal. O Deepin, mas o Deepin é bem pesado, mas ele é bem fácil também de usar. E o Gnome 3, mais ou menos o Gnome 3, que ela ficou um pouco confusa. Agora, o Unity, ela não entendeu direito, sabe? Eu tive que pegar o mouse e mostrar pra ela onde estão as coisas. Pô, mas agora, eu vou defender o Unity agora, cara. Porque quando eu tava testando o Fedora já vem com, acho que o 23, o 22, já vem com o Gnome 3. E, cara, eu instalei todos os programas que eu uso no dia a dia pra ver se eu ia me adaptar, ver como é que ia ser, né? Fazer uma experiência mesmo e, pô, cara, eu não consegui me adaptar, não. Eu acho que tem algumas coisas no Gnome 3, como, por exemplo, o menuzinho que fica só quando você aperta o super, sabe? Uhum. Algumas coisas assim. Então, não sei, cara, algumas coisas nele não me convenceu, sabe? Então eu falei, pô, o Unity dá umas travadas, mas pelo menos ele é... Mas isso é questão de costume, sabe por quê? A minha namorada, ela usou o Deepin muito tempo, mas o Deepin, pra quem conhece, ele tem 3 tipos de menu de baixo, né? Ele tem o estilo Mac, que é o que vem nativo dele. Uhum. Ele tem o estilo Windows XP, que é uma barrinha de baixo com o botão iniciar. E tem o estilo Windows 7, que é o botão iniciar um pouco maior e a barrinha de baixo um pouco maior, com os atalhos de janelas. Cara, eu coloquei pra ela estilo Windows 7, cara, morreu. Ela usaria pra sempre, sabe? Porque ela acostumou usar o Windows 7 com aquela cara ali, sabe? Ela tem o botão iniciar, ela tem os atalhos ali de baixo, as janelas ali, e os atalhos já na barrinha. Então acho que é questão de costume mesmo. Mexer com o usuário é complicado, sabe? Por isso... Sim, é uma questão... Tipo o Gnome 3 ali, depois que você perceber qual que é a lógica de funcionamento da interface, só vai, né? Tipo, você vai ver que você não tem a necessidade de minimizar a janela, por exemplo, coisa assim. Trabalha tudo ali na base do super, ou batendo o mouse no canto esquerdo. Nossa, cara, não poder minimizar a janela me irritou. Isso me irritou. Eu tenho um toque que é minimizar a janela, cara, e eu não podia minimizar. Putz, isso me irritou. Você tem como adicionar os ícones ali, né? Sobre a questão do Unity ter ficado... Sobre a questão do Unity ter ficado meio sem novidades aí, realmente eu também acho que tipo, tá na hora de acrescentar coisas, assim. Mas o que eu acho, aí é puro palpite, assim, que acabou acontecendo eles começaram a desenvolver esse Unity 8 já há um bom tempo, porque eles focaram muito no telefone esses últimos anos, então eles só deram aquela lapidada no Unity atual, que é a versão 7, porque focaram muito no desenvolvimento do 8, então a gente espera que esse 8 seja a mudança que todo mundo quer, né? Sobre a questão do peso, consumo de RAM, assim, o Ubuntu, logo que você instala, hoje mesmo eu instalei para minha namorada, ela gosta de usar o Unity, olha só. Olha aí. Instalei o Ubuntu no computador dela, que a gente tinha trocado o HD e tal, o dela tinha dado problema,
E ele tem 4 GB de RAM e tem um processador meio ruinzinho da AMD lá, que é um dual-core de 1.4. E vai, cara, vai tranquilo, assim. Porque você pode fazer alguns ajustes que aumentam de maneira considerável a velocidade do sistema. Tem uma ferramenta na central de programas do Ubuntu, inclusive, que se chama Unity Tweak Tools. Não sei se alguém chegou a mexer já. Por ela você consegue desabilitar ou configurar 3 coisas que fazem o sistema praticamente dobrar a velocidade, que é desabilitar a opacidade no fundo do menu do Unity, isso aumenta a velocidade, desabilitar as animações mais firulentas das janelas ali e mudar o compositor de janelas para o modo rápido, porque ele está no modo, que seria o modo de textura, ele está no bom, tem o ótimo e tem o rápido. Se você mudar para qualquer um deles visualmente, você não percebe uma diferença muito grande. Mas na velocidade para abrir as janelas, para, enfim, manusear a interface, isso faz diferença. É bom deixar claro para o pessoal que pensa na questão de peso, assim, memória RAM, o Ubuntu recém-instalado ocupa aí uns 600 megas, não é uma grande coisa. Distribuições mais leves como Xubuntu, Lubuntu, ocupam aí, o Lubuntu, se você configurar ele direitinho, você consegue usar ele com um computador menos de 200 megas de RAM. O Xubuntu vai para uns 400, caramba, 350, uma coisa assim. Então, pesado na questão de memória não é. A diferença é que o Unity, ele pesa no chip gráfico do processador. Então, se você não tiver um chip gráfico que consiga renderizar toda essa beleza, ou a falta dela, né, na opinião aí do rapaz, ele não vai rodar direito. Isso vale para o Gnome também, o Gnome 3 e para o KDE. Então, você tem que ver se o processador tem a capacidade de trabalhar com isso, e se não for um i5, um i3, um i7, sei lá, que tem uma HD Graphics com ele, se esse processador Intel ou AMD tem um chip gráfico que é capaz de trabalhar direitinho. Se ele não for muito bom de 3D, o negócio é você apelar para uma interface mais leve, né? Como essa do XFCE ou LXDE. Mesmo que você instale o Ubuntu com o Unity, você não necessariamente precisa formatar o computador para instalar outra interface. Você pode, por exemplo, se quiser, instalou o Ubuntu com o Unity, não rodou muito legal, vai no terminal ou vai lá no central de programas e procura o pacote Xubuntu Desktop. Você vai instalar o XFCE com os programas do Xubuntu junto. Depois, na tela de login, você só muda a interface. Você pode ter quantos você quiser instalados ao mesmo tempo. Então, só troca ali, sabe? Então, fica prático o negócio. Só para constar, enquanto você falava, eu vim aqui e já alterei as configurações do meu Ubuntu. Só queria deixar registrado isso aqui. Mas o Gnome também tem essa Tweak Tools e ela funciona da mesma maneira. Tirar animação, tirar gradiente, tirar sombra, tirar 3D, tirar um monte de coisa. Eu acho que se não tivesse isso, muita máquina também não ia aguentar o Gnome, não. Acho que o Elementary tem isso também, né? Eu acho que tem. E o KDE tem nas configurações dele mesmo também um módulo lá que você pode deixar ele mais leve e tal. Tudo é configurável, né? É Linux, né, cara? Tem que entender que é Linux. No fim das contas é Linux. Por mais florido que seja a interface, no fim das contas é Linux ainda. Dá pra configurar tudo, né? Isso é bem legal. Exatamente, se você... A gente falou do Gentoo antes, que você pode compilar e que o Arch você pode montar do zero, mas para quem quer, por exemplo, uma experiência parecida com o próprio Ubuntu, eu não sei se é do conhecimento de vocês ou dos nossos ouvintes aí, existe uma versão do Ubuntu que se chama Ubuntu Minimal, que é basicamente o kernel com o repositório. Então você pode instalar um a um os pacotes que você quiser no sistema, parecido com a instalação do Arch, não exatamente igual, mas tem umas semelhanças aí. E você adiciona simplesmente o que quiser, né? Uma outra interface que eu esqueci de falar é o Mate. Eu fico falando que é Mate, mas é o Mate, né? Fala Mate, tipo a erva. Que é um fork do antigo Gnome, que era o Gnome 2, com aquela barrinha em cima e outra embaixo, que é daquela versão do Ubuntu marrom lá que você disse que usou. Tamborzinho. O tamborzinho ainda tem, né? Você pode habilitar se quiser. Tem isso ainda? Não, vou colocar agora. Dá pra pôr o tambor tocar. Massa. Mas esse Mate é legal, cara. Eu sei de falar dele também. Tem o pessoal que usa muito, né? Acho que a Mint vem com ele agora, não é isso? Ou é outro que vem? O Mint tem duas versões principais. A Cinnamon,
que é a padrão, assim, a mais, né? E a versão com Mate, que é a segunda. O Ubuntu também tem uma versão com Mate, que é o Ubuntu Mate Edition lá, é uma versão oficial. O Ubuntu tem, sei lá, todas as interfaces principais tem uma versão do Ubuntu com ela. E o Mint trabalha com Cinnamon, com o Mate principalmente, e duas versões que eles mantêm, mas que é uma coisa mais fácil quando dá tempo, a impressão que eu tenho, a versão com KDE e com XFCE também, que acabam tendo um bom acabamento, é legal também, mas saem normalmente bem depois das versões Cinnamon e Mate aí. E o Mate é muito leve, realmente, eu tinha esquecido de falar dele, você também consome aí uns 250 megas num PC bem configuradinho aí e vai tranquilo. E ele é bem bonitinho também, né, cara? É bem minimalista, mas é bem bonitinho de ver. Personalizável como o Gnome 2 era, né? Você pode mudar absolutamente tudo que quiser mudar nele, né? A gente fala, assim, a gente tá pegando tanto, pelo menos eu, assim, falando tanto de interface, é porque, assim, por mais que sejamos desenvolvedores, né, fica no terminal o dia inteiro, no máximo abre um browser terminal, mas como você fica aí o dia inteiro na máquina, é bom ter uma interface gráfica ali, pra você não enjoar de ficar olhando pra tela o tempo inteiro, sabe? Que agrade, né? Pois é. Te deu exatamente. Vai muito da ferramenta que você usa, né? Que nem você falou ali, quem depende de navegador e terminal, no fim das contas, qualquer interface que tenha isso vai te servir para trabalhar, né? Mas agora aquela questão de se sentir confortável olhando para aquilo, né? Exatamente. Existe um monte de interface bem minimalista aí, né? O pessoal mais hacker usa, né? O Awesome, o Hat Poison, acho que é só o X em cima e pronto, sabe? Agora você foi longe pra mim, cara. Não, tem algumas, assim, mais hipsters, né? A gente pode dizer que por exemplo, o Enlightenment também, o pessoal costuma falar. Tem uma outra também, o Awesome Desktop, eu acho que também, que é basicamente 3 terminais. Bem... Tem uma outra que eu não lembro o nome. Eu sei que tem o número 3 no nome, eu não lembro qual que é, mas também o conceito é parecido, né? Você tem basicamente terminais ali que você opera. Normalmente o pessoal que usa isso aí é a galera que ou trabalha diretamente com o terminal, codifica, ou trabalha com servidor, alguma coisa assim, ou é aquela galera que instala para tirar print, para colocar no Facebook e depois volta para a interface normal. Tem que mostrar que é hacker, sabe? Exatamente. Ô galera, eu acho que para encerrar aqui, só queria fazer uma pergunta para vocês, que seria assim, de que maneira a gente pode ajudar, sabe? Por exemplo, a gente falou aqui, o Unity tem os problemas dele, outra disso também tem seus problemas. Pô, de repente, tem um jeito que a gente possa ajudar? A gente pode fazer alguma coisa para ajudar a melhorar isso aí, ou só sentar e esperar mesmo? Sempre tem uma forma de ajudar, sim, mas algumas pessoas podem ajudar mais e outras menos, né? Especialmente se você for programador, você pode dar sugestões mais diretas ao ponto. No caso dos sistemas operacionais, normalmente eles têm aqueles programinhas de reportes de bugs, né? Alguma coisa assim. Então, por exemplo, o Ubuntu ele tem o Apport, que eu falo dele porque é a distribuição que eu uso, né? E até eu faço parte da comunidade Ubuntu e tal do Brasil. Então, sempre que você vir algum erro, sempre que der algum erro, tente reportar. Se você não entende do que se trata, assim você vai estar ajudando os desenvolvedores a corrigir, a saber que ali tem um erro ou algumas coisas desse tipo. E na questão de ajudar o Linux ir para frente, para ter mais drivers, para ter mais suporte, são duas coisas. Se você pretende ajudar nesse sentido, a primeira coisa é usar Linux. Use Linux no dia a dia. Faça com que ele se torne parte do seu dia a dia e indique para as outras pessoas também. Quanto mais pessoas utilizarem, a tendência é que cada vez mais as empresas que fabricam esses hardwares se voltem para as distribuições, para os sistemas operacionais baseados no kernel. Então vai ser bom para todo mundo, né? Enfim, uma vez que você está dentro, continue incentivando e reportando sempre os erros. Isso eu falo para usuário comum. Se você entende de como funciona o sistema, se você manja de aprimorar um driver, se você encontrou algum bug e sabe como corrigir, sempre reporte aos desenvolvedores. Tem muito trabalho no GitHub de programa que vai no Ubuntu. Tem os fóruns, as comunidades costumam ser abertas às sugestões. Então, se engaje com o negócio se é esse o caminho que você quer seguir, né? Ninguém é obrigado a
a entender de programação, né? Claro. Exatamente. Pô, mas acho que é isso mesmo, cara. Se envolver com comunidades também, assim, isso pra pessoa mais técnica, né? É bem interessante também. Mas o ponto crucial é reportar os bugs. A gente assim, né? No geral, que é usuário Windows ou usuário Mac, tem um pouquinho de receio de reportar alguma coisa, porque, tá me vigiando, tá, sabe? Tem coisa do tipo, mas Linux não tem isso, galera. Então, pelo menos a maioria dos Linux não tem esse tipo de coisa. Então, é reportar bug, é procurar Stack Overflow, alguma dica de galera que reportou algum bug, sabe? Ou no GitHub também, abrir uma issue pra galera que tá com algum app que é open source e se envolver, no geral. No mais, quem puder também, né? Que existem várias formas de você contribuir. Uma outra que eu acho muito interessante é você produzir conteúdo envolvendo Linux. Seja no YouTube, seja num site, num blog. Se você não tem vontade nem de criar um canal e nem de criar um blog ou um site, se você tem alguma dica para compartilhar, escreva para algum site, peça para publicar a sua matéria. A gente lá no DioLinux recebe muito artigo dos leitores e tudo mais. Se você participa de algum fórum, procure resolver o problema dos outros, ajudar eles a resolverem. Isso vai trazer conhecimento para você mesmo e vai ajudar as outras pessoas. Tem N grupos no Facebook também, então basta querer, né? Se você quiser. Agora, se você é um usuário comum que senta no computador ali para criar umas galinhas no Facebook e por um acaso aparecer alguma mensagem de erro, reporte aí, a melhor maneira que pode colaborar. Exatamente. E só pra fechar, eu acho que o que eu posso dizer é: vem com a gente, cara, que depois que eu passei a usar Linux no meu dia a dia no trabalho, pô, cara, muita coisa mudou, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito mais produtiva. Ele tem muitas ferramentas que ajudam principalmente a gente desenvolvedor, cara. Então, se você tá aí pastando no Windows ou alguma coisa assim, se você tá no Mac, o problema é seu. Mas caso contrário, vem pro Linux, cara. Pô, eu queria agradecer, cara. DioLinux, valeu, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Pô, Leroy, cara, muito obrigado por ter aceitado falar aqui com a gente também, cara. Te agradecer muito vocês dois aí. E valeu. É isso, cara. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, pessoal. Falou. Resumindo, use o Ubuntu com Unity.